Meu nome é Jailson Passos Silva e nós vamos falar sobre depressão policial, como prevenir suas causas e tratar seus males. Todo mundo, uma vez ou outra na vida, se sente deprimido ou triste. É uma reação natural à perda, aos desafios da vida e à baixa autoestima. Mas às vezes o sentimento de tristeza se torna intenso, dura longos períodos e retira a pessoa de uma vida normal. Então, se sentir triste é normal. O que vai diferenciar a tristeza da depressão é a duração do sintoma de tristeza, que na depressão se dá de forma permanente e afeta a pessoa, a vida da pessoa em todas as áreas da sua vida, no relacionamento, no seu âmbito familiar, no seu desempenho no trabalho e etc. Depressão mais comum dos transtornos. A depressão é a mais comum dos transtornos mentais, mas é uma doença tratável. Os tipos de depressões mais comuns são clássica, a distimia, que é uma depressão leve, porém com longa duração, o transtorno bipolar, que é uma alternância entre euforia, alegria e momentos de depressão e tristeza, e a sazonal, que é conhecido também como depressão de inverno, que no período de inverno a incidência de luz é menor e causa uma piora no estado depressivo de pessoas que sofrem com esse tipo de depressão. A Organização Mundial da Saúde calcula que em 20 anos a depressão ocupará o segundo lugar no ranking dos males que mais matam. A depressão também é considerada a doença do século, pois atinge milhões de pessoas em todo o mundo, atinge pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e religião. E nós, policiais militares, estamos mais vulneráveis ainda ao surgimento dessa doença, pois nossa profissão é considerada uma das mais estressantes do mundo. Bom dia, Sargento Ana Paula, soldado Magno. Agora irei falar um pouco da escala de Brack da depressão, BDI, como é chamado. O inventário da escala de Brack, ele admite uma medida autoavaliativa de depressão mais utilizada. No Brasil, a sua tradução e validação elas foram realizadas através do Gorstein e Andrade em 1998. O BDI ele é formado por 21 questões que avaliam a presença de sintomas depressivos. Cada questão ela é composta por 4 alternativas, variam de 0 a 3, as quais apresentam traços que caracterizam um conjunto depressivo. O parágrafo 0, ele fala que eu não me sinto bem. O 1, eu me sinto triste. O 2, eu me sinto triste todo o tempo e não consigo sair dessa situação. O 3, eu me sinto tão triste ou infeliz que eu não consigo suportar. Percebemos nessa escala que o grau que aumenta os números, elas vão sendo um pouco mais rigorosas, um pouco mais preocupantes, em caso a se preocupar. Para avaliar o resultado de um valor de 0 a 3, ele é determinado cada resposta em um resultado final. É comparado e determina a severidade do quadro depressivo, tendo como os itens a tristeza, o pessimismo, o sentimento de fracasso, a insatisfação, ideias suicidas, choro, irritabilidade, indecisão, mudanças de autoestima, dificuldade de trabalhar, insônia. A aprovação brasileira ela foi realizada com 5.000 casos, propondo o seguinte resultado: 00 a 11 ele é considerado mínimo, 12 a 19 leve, 20 a 35 moderado e 36 a 63 grave. Alternativas entre 0, que é a causa de sintomas depressivos baixos, a escala ela aceita até de 0 a 11, que é no mínimo. Já quando se tem de 36 a 63, é considerado grave. Então é um caso a se ter mais, como se pode dizer, mais preocupação nesse paciente. E é isso, espero ter contribuído. Boa noite, sou Marcos Moraes Silva Nazaro, nome de guerra Soldado PM Nazaro, número 09. Eu vou dar minha contribuição aqui para o trabalho
do tema depressão na vida policial militar, né? E eu vou trazer aqui muitos exemplos que são corriqueiros na polícia militar. E a gente vê muito isso na vida do policial militar, principalmente quando chega o tempo da reforma. O policial militar, a gente sabe que a depressão vem muito de traumas vividos e que não conseguem ser saídos da mente tão fácil. E o policial militar vive muito isso, porque a vida do policial militar é muito corrida, dá muito a vida pelo trabalho, gosta daquele trabalho que ele faz, e principalmente daqueles muito operacionais, vive 30 anos de polícia, no caso das mulheres, 25, aí vão para a reforma e se sente inútil. Muitos já têm, durante a vida, até tem outra família, e quando se aposenta, assim, não tem uma relação muito boa com os próprios filhos, com a esposa. E também os que não têm família, eles outra família fora, eles também são muito esquecidos pela família dele, principal família dele, porque ele passou a vida muito distante, muito dando valor ao trabalho, e às vezes quando ele volta para casa, não tem mais aquela sintonia, não viveu muito com o filho, não acompanhou o crescimento, não acompanhou o tempo de escola, o tempo de esporte dos filhos, a adolescência, e eles sofrem muito com isso, depois que eles se sente muito inútil, e acho que eles deveriam ganhar um apoio psicológico, um apoio moral da parte do Estado, que de certa forma tem, mas não tem do tanto que deveria ter. O policial militar hoje, ele vive muito assim, abandonado depois da reforma. Muitos não querem aceitar, e também tem outros casos, um caso mais recente agora, que causou um trauma muito grande e que pode futuramente trazer um estrago muito grande no emocional das pessoas, pode trazer um futura depressão. Sabe que até o mês de setembro amarelo, né? É o mês do é o mês do suicídio. E isso a gente vê que a depressão contribui muito para isso. Para a pessoa chegar no suicídio, ela tem que estar com um emocional muito destruído, tem que estar na depressão profunda. E aquelas pessoas que eu vou dar o exemplo agora, do CFSD, que fizeram a primeira etapa com a gente, eles são pessoas que estão sofrendo com isso. Pessoas que, eu vou dar o exemplo aqui de 2 amigos meus, um que ficou eliminado por causa de que não era por média de ponto, e ele sofreu aquilo. Ele teve notas muito boas. Se fosse caso de média, ele tinha uma média muito boa, mas ele tirou 6 de uma matéria e ficou eliminado. Ele tinha trancado faculdade, largado emprego e vivia essa vida no militarismo, gostava muito, e ele sofreu muito com isso. Acho que com certeza tem um exemplo de outro amigo meu que também sofreu. Eu fui muito angustiado porque largou o emprego, largou tudo para investir nesse CFSD, teve notas boas, só que não foi chamado, ficou com cadastro reserva e vive a esperança de ser chamado, vive a angústia de ser chamado, e é isso, ele vive angustiado, e isso a gente sabemos que pode levar um trauma muito grande depois, pode levar uma futura depressão, uma futura vida emocionalmente destruída, e ele vive nessa ansiedade, essa angústia, me manda muita mensagem perguntando como está o curso, e eu acho que isso faz muito mal para ele, já avisei ele. Mas acho que ele merecia um apoio muito grande da parte do Estado, porque até que eles foram avisados, né, que não iam ser todos chamados, mas mesmo assim criar uma expectativa muito grande por conta do ano político e achar que o governador ia chamar todo mundo. Eles agora eu acho que mereciam um apoio, uma conversa, governador, comando geral, dar um apoio muito grande para eles nessa parte emocional. Essa foi minha contribuição. Eu
quis mostrar muito exemplos, né? Exemplos corriqueiros, que acontece muito. Um exemplo bem atual do CFSD. E espero ter contribuído para esse trabalho. Repito, soldado PM Nazaro, número 09. E espero ter contribuído com esse trabalho. Essa é a minha participação. Eberton Araújo Gonçalves, da primeira companhia. Bom, como já foi falado em sala de aula, já foi também que existem pesquisas que comprovam que a atividade policial militar é uma das mais estressantes do mundo, né? Se não me engano, é a segunda ou terceira. Bom, mas por quê? Isso devido à rotina, né? Claramente a rotina policial militar, porque o trabalho atende a várias ocorrências diferentes, ocorrências essas que mexem com o psicológico do policial, mexe com vários aspectos do policial. Isso acarreta na sua vida social, na sua vida profissional. Isso de acordo com o grau de... Também depende de pessoa, né? Varia de pessoas a pessoas. Isso pode levar a algo mais grave ainda. Também o que? Também o risco de vida que passa, né? Às vezes a pessoa passa por uma situação que compromete ali a sua vida. Isso para ela, isso afeta a pessoa, né? E não é fácil. Isso também, com o passar do tempo, esse estresse, vai acumulando, porque devido não tem a rotina, dependendo da rotina, pode pegar uma rotina que não tem muitas folgas, não tem muitos, principalmente para quando o policial está endividado, porque isso, sabemos que o policial tem crédito de fácil acesso, isso pode acabar lhe endividando, e devido às dívidas, seu salário vai vir ainda menor. Isso vai acarretar o quê? Que ele vai começar a tirar bico, vai começar a pegar mais dinheiro ainda emprestado, e vai só acumulando, trabalho, acumulando estresse, acumulando tudo isso, e pode gerar uma coisa mais grave. Consequentemente, né, vinha até uma coisa muito mais grave do que o esperado. Também a cobrança da sociedade, tudo isso influencia na vida, no estresse, na vida policial. É isso aí. Soldado Joherbert Mairo Lopes Souza. Observa-se que dentro da Polícia Militar, a incidência de casos de estresse ele tem maior ocorrência dentro daqueles que têm maior contato com as ocorrências da sociedade. Ou seja, aqueles combatentes que estão na linha de frente do serviço policial, eles acabam sendo mais influenciados por esses casos de estresse, sendo mais vulneráveis até a esses casos. Ou seja, os soldados são os que detêm a predominância de casos, chegando até 72%, seguido dos cabos com 11% e dos sargentos também com 11%. Tal fato evidencia essa tendência de caso de ocorrência de estresse nesses postos, nessas graduações iniciais da carreira policial. Assim, a gente pode observar que quanto maior a patente, há consequentemente um maior distanciamento entre a atividade do policial e esse confronto direto com essas demandas sociais. Uma das potencialidades da depressão no trabalho do policial pode estar relacionada à limitação que a cultura militar submete às pessoas quanto às revelações de suas angústias, frustrações e emoções. Essas limitações, em muitas situações, acabam colocando o policial em situações desconfortáveis, as quais, ao longo do tempo, podem evoluir e causar doenças como depressão e estresse. Além disso, quando não há espaço para que essas angústias possam ser expostas e trabalhadas,
possivelmente esses sintomas podem passar a prejudicar o policial nessas atividades de risco. Bom, senhores, sou o soldado PM Jonathan Adão de Oliveira Silva, e vou dar continuidade sobre a apresentação da depressão no policial militar. Bom, foi mencionado que a depressão é um dos transtornos mentais mais comuns na atualidade e que este normalmente ele é causado por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorre na vida do indivíduo, ou seja, na vida do policial militar. Tratando-se do dia a dia do policial militar, fica evidente que este profissional de segurança ele sofre bastante estresse nas suas atividades laborais, fazendo com que este profissional de segurança se torne bastante propício a desenvolver os sintomas da depressão. Porém, eu tenho uma boa notícia. A depressão é possível ser tratada, é possível prevenir a depressão. No entanto, se faz necessário em que a gente mude alguns hábitos na nossa rotina. Um deles é a prática de exercícios físicos regulamentares. Por quê? A saúde física ela é indispensável, sem contar que a prática de exercício serve como uma forma de distração da rotina estressante que o policial é submetido. Ou seja, é uma válvula de escape em que o policial ele pode encontrar de tirar a atenção daquela rotina estressante em que ele passa todos os dias na rua no combate ao crime. Portanto, a atividade física é bastante importante quando tange a isso. Os policiais militares eles precisam de mais atenção à saúde como forma preventiva, pois dessa forma eles estarão sendo protegidos e ganharão mais qualidade de vida. E com isso, o próprio Estado estará com servidores militares mais dispostos a viver os conflitos existentes na sociedade contemporânea. Para o policial militar, é de extrema importância organizar antecipadamente as atividades diárias. Ele é necessário aprender a filtrar os estímulos estressantes. Por quê? Porque, apesar da rotina do policial não favorecer, este profissional de segurança ele deve respeitar as horas de sono. É necessário encontrar uma forma de compensar o sono perdido durante as suas horas de trabalho. E para isso, manter uma alimentação saudável e equilibrada é indispensável. Uma má alimentação, ela mexe com todo o nosso corpo e certamente vai mexer com o nosso humor, gerando assim uma situação de estresse que pode evoluir para algo pior, ou seja, vai evoluir para uma depressão. O policial deve desfrutar dos seus momentos de folga, viajar, fugir da rotina, fugir das notícias ruins e das pessoas negativas. É uma ótima opção para o policial militar. Aprender coisas novas e prazerosas é fundamental no combate à depressão do policial militar que está condicionado àquela vida monótona, perigosa e estressante da rua.